Oi, turma, bom dia. Hoje já é dia 22 de fevereiro. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Vamos falar sobre linguagem, língua e fala. Parece tudo a mesma coisa, né? Mas você vai ver que tem bastante diferença. São coisas, né, bem específicas. Embora elas estão sempre ali, né, relacionadas uma à outra. Vamos ver aí esses conceitos e tirar algumas dúvidas. Bem, aqui, né, hoje dia 22, anota aí no seu caderno de língua portuguesa. Antes de iniciarmos as atividades de hoje, né, faça a sua correção com bastante atenção da atividade anterior. Na questão número 1, você deveria colocar a resposta pessoal, desde que esteja de acordo, né, com o que está sendo perguntado aí. Você tem aí uma tirinha e aí você precisava escrever as falas no balão, tá bom? Então tem que estar de acordo com a imagem, né, escrita de acordo com o que você estava visualizando na tirinha, tá bom? Na questão número 2, você iria marcar apenas o que está correto, a afirmativa correta você iria marcar. Então aqui, olha, nós vemos linguagem verbal, né, e não verbal. Aqui temos apenas imagens. Aqui temos onde será que você pode se afastar um pouco, né? E aqui ele até se afastou, né? E aí a tirinha se torna até um pouco engraçada, porque ele se afastou, mas ainda assim a língua não, né? Enfim, o que nós queremos observar é o seguinte: a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. Essa aqui é uma afirmação, tá? E aí a gente observa o seguinte: a linguagem verbal, a gente está dizendo que são as palavras. Então, ela é um elemento principal, né? Eu estou dizendo que ela é um elemento principal. Mas se eu não observasse as imagens, né, a linguagem não verbal, o entendimento não seria o mesmo. Então, eu não posso dizer que ela é o elemento principal, não. Por isso, não vou marcar a opção A. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha? Eu também não posso afirmar isso, porque faz diferença sim. Eu não posso dizer que é a principal, né? Mas faz diferença. Em uma tirinha, né, em que eu preciso observar a imagem e a ideia é a seguinte: uma complementa a outra. Linguagem verbal e não verbal estarão caminhando juntas. Então, faz diferença, é claro. E por isso eu não vou marcar a opção B. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Aqui sim, ok. Na verdade, esse uso, né, das duas coisas, tanto linguagem verbal como não verbal, essas duas formas de linguagem, né, unidas, colaboram para esse entendimento. Então, eu marco a opção C. A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. Isso aqui também é uma afirmação, só que eu não vou marcar, porque a sequência cronológica quer dizer, né, conforme cada uma das coisas foi acontecendo. E isso faz toda a diferença. Então, influencia sim. Por isso eu não vou marcar. Aqui diz que não influencia, mas na verdade influencia, né? O fato inicial, né? O fato seguinte, olha, o término da história. E a compreensão tem tudo a ver com essa sequência, com essa ordem chamada ordem cronológica.
Hoje a gente vai falar, né, de linguagem, língua e fala. Esses 3 elementos fazem parte do ato comunicativo e cada um deles possui traços específicos, né? A gente diz que essas coisas estão sempre caminhando juntas porque elas fazem parte da nossa comunicação diária. Um ato comunicativo, né, ele vai sempre, em algum momento, poder, na verdade, estar voltado, né, para algum desses itens. Linguagem, língua e fala. Ok? Aqui nós temos, olha, já vimos, né, uma forma de comunicação. É um ato comunicativo. Quando eu vejo lá, né, no trânsito esse sinal, automaticamente eu já reconheço o que ele quer dizer e aí eu vou seguir, né, quando o sinal estiver verde para, no caso aqui, o pedestre, e vou parar quando estiver vermelho. Então é um ato comunicativo. Sabemos agora que é chamada linguagem não verbal. A escrita, né, aqui, olha, e a imagem, então, uma linguagem mista, utilizando linguagem verbal e não verbal. Ok? Então, estamos hoje revendo linguagem, né, que falamos na aula anterior, linguagem, todo sistema de sinais convencionais que nos permitem realizar a comunicação, podendo essa ser verbal e não verbal. A linguagem, ela é qualquer forma de comunicação. E aí, toda vez que dizemos linguagem verbal, estamos falando de palavras. E essas palavras vimos que podem ser escritas, né? Ou faladas, pronunciadas. Linguagem verbal. Linguagem através de palavras. Linguagem não verbal, aquela que usa de sinais diferentes das palavras para que a comunicação se estabeleça. E aí eu posso usar, na linguagem não verbal, gestos, posso utilizar expressões faciais, posso utilizar sons, cores. A linguagem não verbal é toda forma de comunicação, exceto as palavras. Hoje vamos ver, né, um pouquinho mais. Já tínhamos visto esse conceito de linguagem. Agora vamos falar sobre língua. A língua é um conjunto organizado de elementos desenvolvido pelos humanos e comum a um grupo. Então, quando dizemos língua, estamos falando o seguinte: é um conjunto organizado de elementos. E quem organiza esse conjunto são os seres humanos. E, de alguma forma, eles vão, né, compreender aquele conjunto organizado e, através dele, irão, né, se comunicar no dia a dia. Aquela forma será uma forma que todos do grupo irão reconhecer, irão identificar. Então, esse conjunto aqui, olha, ele é representado, por exemplo, em pessoas que falam francês, tá bom? Ou aquelas que aprenderam a se comunicar através do sistema chamado Libras. E aí nós temos a língua, sistema formado por um conjunto de palavras, as quais estabelecem a combinação desses sinais, modo de falar de um povo que pertence a um grupo de indivíduos. Nesse caso temos, né, por exemplo, português, espanhol, francês, italiano, entre outros idiomas. Então, o que é, na verdade, a língua? Nós temos, por exemplo, na língua portuguesa, o nosso alfabeto, e aí, a partir da união, né, de vogais com consoantes, nós formamos as palavras
e essas palavras são organizadas, né, num sistema. E esse sistema é reconhecido por todo falante da língua portuguesa, assim como nas outras línguas, né, no francês, no espanhol, no inglês. E aí, a esse sistema, né, que é de entendimento daquele grupo, nós dizemos que temos a língua. Aqui, por exemplo, olha, se em língua portuguesa nós tivermos essa organização de palavras, o entendimento é perfeito. Os olhos são o espelho da alma. Eu posso também, né, querer trocar algumas palavras da ordem, mas a comunicação também será perfeita em alguns casos. O espelho da alma são os olhos. E aí eu também mantenho o mesmo sentido, tá? E o entendimento fica perfeito a todo falante da língua portuguesa. Então, nós dizemos, né, que aqui nós temos uma construção linguística própria da língua portuguesa, tá bom? E aí nós dizemos que isso aqui, olha, é uma representação da língua portuguesa. Agora, se o falante, né, da língua portuguesa se deparar com palavras em alguma ordem, mesmo que essas palavras estejam, né, todas colocadas ali, ao final exista uma pontuação, mas não exista uma comunicação, algo que seja de entendimento, aí a gente não cumpriu esse papel, a língua ali não cumpriu o seu papel de comunicar. Olha aqui esses dois exemplos. Espelho, olhos, dá, são, os, alma, o. E se eu dissesse isso para você, você não iria entender nada. E ninguém iria entender, né? Nenhum brasileiro iria compreender qual é a mensagem que está sendo ali transmitida. Então, a língua, ela é esse sistema formado por um conjunto de palavras, mas ela precisa obedecer algumas regras, tá bom? E aí, essa combinação, né, através dessas regras, desses sinais, é que vai nos possibilitar ao entendimento, à compreensão da mensagem. Mesma situação. A alma são, dá, olhos, os, espelho. E aí, se eu, né, pegasse esse amontoado de palavras e colocasse, né, totalmente fora de um padrão, onde as combinações estivessem trazendo um entendimento, eu não teria ali cumprido esse papel da língua portuguesa. Então, né, a língua, ela precisa comunicar. E aí a gente tem em lugares diferentes, em países diferentes, formas diferenciadas nesse conjunto de palavras, né, nas regras. Por exemplo, aqui no Brasil nós dizemos bom dia, tá? Já os americanos dizem good morning. Já os franceses dizem bonjour. E todas, né, essas formas, cada um, né, de acordo com o seu povo, com o seu modo de falar, de acordo com a estrutura, que a língua de cada um, né, desses povos aqui obedece, né, cada uma das suas regras, eles irão, cada um dentro da sua língua, se comunicar de forma perfeita. Então, aí eis o conceito, língua, sistema formado por um conjunto de palavras e regras, as quais estabelecem a combinação desses sinais. Cada povo vai estabelecer a sua combinação desses sinais. E agora o conceito de fala. O que é a fala? É a concretização da língua, realizada por um indivíduo de uma dada comunidade. Dessa forma, usufruindo de seu conhecimento acerca das leis combinatórias que regem a língua,
cada pessoa expressa de forma particular seus pensamentos e emoções. E aqui, gente, a partir do momento em que, né, a pessoa ela vivencia, interage, conhece, né, a língua desse povo ao qual ela pertence, a partir desse conhecimento, né, o falante ele será livre. E aí, por isso que nós vemos algumas formas, né, diferenciadas dentro de uma mesma língua. Aqui ele diz o seguinte: oi, tem problema de nós bater um papo? Mas por conhecer a língua portuguesa, né, a pessoa que é falante da língua portuguesa vai compreender a mensagem. Então, aqui nós temos o chamado, né, conceito da fala. A pessoa vai concretizar de acordo com a sua cultura, com a região em que vive, de acordo com, né, com grupos em que essa pessoa convive mais. Então, ela vai trazendo para esse conhecimento linguístico uma marca um pouco pessoal. E aí ela vai se expressar do jeito dela, sendo falante, né? No nosso caso, somos todos falantes da língua portuguesa, né? E aí, de acordo com o nosso conhecimento, nós iremos nos expressar de forma particular. A seguir, você vai copiar as suas atividades, tá? E vai realizar cada uma delas, pensando no processo comunicativo. Escreva as diferenças entre linguagem verbal e não verbal, dê exemplos. E aqui, olha, de acordo com seus conhecimentos sobre língua portuguesa, comente acerca deste enunciado: dia ou nublado está. Né? O que acontecerá, né, para que um falante, né, se depare, um falante da língua portuguesa se depare com esse enunciado, né? Comente esse enunciado. Está adequado? Não está adequado a esse, né, esse conjunto aí de regras da nossa língua, da língua portuguesa? Se não, por que não, né? O entendimento, né, conseguiu passar uma mensagem onde o falante da língua portuguesa consiga verdadeiramente compreender. Então é isso que você deve fazer. Um grande beijo, tá? Faça as suas atividades com bastante atenção e capricho.